Oiê! Passar um pouquinho. Aê, amiga, tudo bem? Beleza? Conseguiu? O Ainda que estava acontecendo aí? consegui. Ai, que Ah, bom aqui, que eu consegui. tudo certo, né? Tá tudo tranquilo aí? Cadê o Lúcio? Tá por Tudo aí? bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Por Tá nada, só conseguindo me tá a ouvir Bela bem? aqui, ó. A Bela aqui, tá? Mas A não dá Bela pra tá aí? ver. Tá aqui sempre. Bacana, bacana. Citar os grandes mestres do passado, né? Que os grandes mestres, eles deixaram muitas lições para nós. E um dos mestres que eu gosto muito é o apóstolo João. O apóstolo João é aquele que escreveu o Apocalipse, né? O livro da Revelação. E ele citou uma passagem, vou citar a fonte aqui, que é a Bíblia Sagrada, que para mim é um livro sagrado. Eu não sigo nenhuma religião, mas eu Isso no gosto muito conhecimento desse de livro todas as sagrado. áreas, né? Tem outros livros, né? Mas eu não domino. Tipo, tem o Alcorão, eu não conheço. Tem a Torá, conheço um pouco. Mas a Bíblia é o que eu mais estudei a minha vida inteira, né? E o João, ele falou assim, né? Eu até citei aqui, é 1 João 4, versículo 18. Tá lá na Bíblia, lá nas cartas de Você tá João, com a lá. Bíblia aí, ó, já acompanha aí, ó. É Fica isso atento. aí. E o João, ele fala assim, que o amor, né? Lança fora o medo. Então, tem duas forças antagônicas. E que muita gente acha que é o egoísmo e o amor. Só que, na verdade, é o medo e o amor. São duas forças antagônicas. Ou você está vibrando em uma ou você está vibrando em outra. Dependendo da energia que você estiver, se você estiver em amor, você está bem. A sua saúde fica bem. A sua energia fica bem e as coisas começam a fluir para você. Mas a partir do momento que você está vibrando no medo, você está antagônico ao amor. Só tem uma coisa que lança fora o medo, que é o amor. Porque Deus é amor. Né? E ele ainda fala mais assim, que o medo traz consigo a penalidade. Olha só que coisa profunda. O medo, que você estava citando aí no começo, traz consigo a penalidade. Então, muitas vezes você está assim, ouvindo na verdade, eu conheço 4 tipos de pessoas nessa pandemia. Né? Eu vou citar os 4 tipos que eu observei, mas eu sei que tem muito mais. Mas pelo menos o que eu prestei atenção foi o primeiro grupo na pandemia foi aqueles que, não tô nem aí, é mentira. Imagina, são os Radicais, né? inconsequentes. Os radicais. Isso é mentira, eu vou nada, eu vou pra rua, vou fazer, vou acontecer e tal. E vinha pra dentro de casa, como se nada estivesse acontecendo. Né? O otimista demais, né? O porra louca, digamos assim, né? E tem o outro, que é o outro grupo que ficou na televisão, no jornal, e reproduzia notícia, e ficava com medo, e medo, e medo, e medo, até de respirar. O povo também é outro tipo de pessoa, outro tipo de comportamento. E o terceiro comportamento é o revoltado, né? É aquela pessoa que ficou revoltada com o governo, porque não fechou as porteiras, as fronteiras, né? E deixou vir o pessoal pro carnaval, e os ricos que são culpados, porque foram lá para a Europa e voltaram e tal, os revoltados. Eu já ouvi isso E também. o quarto grupo de pessoas são aqueles que são otimistas, equilibrados. Não, tudo bem, tá acontecendo, tal, vou me cuidar, eu tenho que fazer minha parte, cuidar do corpo físico, só que eu também vou cuidar da mente e tal, eu vou, que nem você falou no começo, vou desanuviar disso aí, vou sair dessa vibe de medo aí, e vou cuidar de mim e fazer minha parte. Vai passar. Alguma lição tem nisso aí. E ainda essas pessoas, o que eu notei nelas, é que elas tentavam colocar otimismo em outras pessoas. Levar otimismo e tirar as pessoas da vibe do medo. Então são 4 tipos de pessoas que eu, em particular, Eliana, observei nessa pandemia. Entendeu? Então, nós, né, uma somos dessas daí. como você estava falando da frequência, nós somos uma rádio FM. Então, conforme a gente vibra, a gente atrai. Então, se a gente vibra a alegria é muito alto o hertz da alegria. Eu não lembro agora a frequência da alegria, eu não me lembro de cabeça. É muita coisa na cabeça, eu não lembro. Mas eu sei que é muito elevado o hertz da alegria. E é uma das frequências da cura. Então, os sacerdotes do momento, né, as pessoas, os sacerdotes mesmo, que estão tentando tirar o psiquismo da Terra, são os comediantes. Já que a alegria é uma frequência da cura, stand-up, filme de comédia, tudo que eles estão fazendo... Aproveitar essa maratona de Netflix aí, né? Sim. E tem o stand-up home, que eles estão fazendo também pela internet, né?
e alegrando as pessoas, tirando as pessoas da frequência do... Nossa, eles estão sendo sacerdotes. Um cara de palhaço. Eles estão sendo sacerdotes muito maravilhosos. E eles nem têm noção disso. Eles acham que só estão divertindo as pessoas. Mas, na verdade, eles estão melhorando o psiquismo da Terra. Então, quando você de maneira mais profunda, de repente, ele nem tem noção, né, do que eles estão fazendo, mas não tem uma noção, coisa incrível, né? Estão sendo usados pelo universo mesmo para aliviar um pouco esse psiquismo. Então, esses 4 grupos de pessoas, né, eles vibram numa certa energia. Então, assim, você está vibrando no medo, você está alimentando mais o lado negro da Terra, porque eles se alimentam dessa energia, dessa frequência do medo. E você está atraindo mais daquilo para você. Porque o universo é uma bola na parede. Você lança e você estuda física quântica, você sabe falar melhor do que eu, né? Lança na parede e volta para você. Exato. Né? Aquilo que você emite, você atrai. Sua mentalidade está 100% alinhada com o sentimento ruim daquilo. Você tem medo, ou seja, você está usando a fé no lugar errado. Você tem fé que você vai pegar o vírus se você sair de casa. Então, a fé é ao contrário, exatamente. As pessoas não têm noção disso. Quando fala de fé, a pessoa atribui a palavra fé a coisas boas. Não, fé é coisa boa, só vem coisa... Não, a fé... a Bíblia mesmo fala disso, tá? É bíblico isso, né? O medo atrai problemas, né? A fé é o firmamento naquilo que não se vê, que se espera, certo? Então, não importa se é bom ou se é ruim. Se você está com fé errada, que é o medo, né? Você pode atrair aquilo para você. Se você sair de casa com medo de pegar aquilo ali, eu sou prova viva disso. Eu já saí uma vez com medo de ser assaltado. Incrível como foi assaltado no mesmo lugar que eu tinha sido assaltado 10 anos atrás. Eu estava lembrando do assalto no local. Você acredita nisso? Eu te contei isso, né? Então, é incrível. Aquilo ali, para mim, foi uma prova contundente mesmo dessa questão de atração e de frequência do medo. É incrível, um negócio incrível. Não só por isso, né? Quando eu comecei a analisar a minha vida, né? Ou coisas que eu já passei, né? Perdi muitas coisas, né? Perdi amigos, perdi emprego, enfim, perdi casamento, perdi um monte de coisa e minha vida foi declinando. E quando eu comecei a estudar isso para entender o que estava acontecendo, né? Comecei a estudar isso para entender realmente o que estava acontecendo com a minha vida, eu comecei a perceber que na realidade, eu estava pedindo para esses problemas acontecerem na minha vida sem saber. Eu não tinha conhecimento disso, entendeu? Eu tinha a vida assim, não precisava pedir mais nada, tinha tudo, eu tinha... Tinha medo de algumas coisas assim também, mas o que acontecia? A minha vida, resumindo, minha vida era assim. Eu estava bem casado, eu tinha um bom emprego, tinha dinheiro para pagar aluguel, estava planejando sair do estado, inclusive, né, com a minha esposa. E o que eu fazia nesse meio tempo? Qual que era a minha vida? Eu ficava muito ligado à política, um erro meu. Não estou falando que as pessoas não precisam de saber o que está acontecendo, a gente precisa ter informação, sim, mas eu ficava bitolado. Eu ficava em cima de política, eu ficava vendo vídeo no YouTube, eu ficava vendo notícia, eu ficava bravo, eu ficava revoltado, eu ficava estressado, ficava discutindo política com as pessoas e quebrava o pau na internet muitas vezes. Eu não tinha motivo para ficar procurando questões para reclamar, sabe? Eu não tinha esse motivo. Então, foi acontecendo coisas, foi perder emprego, sabe? Fui tendo ênfase demais, de repente, a outras tristezas por alguns motivos, né? A mais que eu tinha aí, de repente, perda de pessoas, enfim. E eu fui dando muita ênfase nessas tristezas. E a gente tem um grupo de reikianos que a gente envia o reiki à distância, tá? Tem um método da gente enviar e ele dá uma equilibrada na energia da pessoa, equilibra o yin, o yang, a aura da pessoa e fortalece a imunidade. Ele trabalha o corpo energético, a aura da pessoa e o perispírito. O reiki é bom para isso. Uma outra técnica também que eu ensinei na nossa página, que é muito eficaz também, que ajuda muito em casos de depressão e ajuda também nos casos de imunidade, para aumentar a sua imunidade, nós temos uma glândula bem aqui, ó. Ela é bem aqui no centro do peito, ela chama-se timo, né? Ela parece uma borboleta com uma asa bem gorda, assim. Não é a tireoide é aqui. Ela é bem aqui. E ela é ligada ao chakra cardíaco. Por isso que os indianos, que são da medicina Ayurveda, eles falam que se você estiver na frequência do medo, o seu timo faz assim. E a sua imunidade despenca. Caramba. E a depressão aparece. Se você estiver alegre, vibrando no otimismo, o seu timo ele floresce. Por quê? Porque ele não é só uma glândula. Todas as nossas glândulas estão ligadas aos nossos chakras, que são rodas. Chakra significa roda. Roda de energia. E o nosso chakra cardíaco, ele funciona bem quando você está otimista e alegre.
Então, o que você pode fazer? Primeiro de tudo, como o Everton falou, né, vibrar numa frequência de otimismo. Segundo, você pode fazer mecanismos para ativar o seu timo. Você pega a sua mão, fecha, deixa a sua mão assim e bate aqui. Mas tem que ser assim no ritmo, nesse ritmo. Tum, tum, tum. Não precisa bater de força para não machucar. Bate aqui, ó. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Esse barulho oco que dá aqui no timo faz ele vibrar e voltar a funcionar. Ele faz assim, ó. Algumas pessoas até sentem. E ele começa a melhorar, produzir linfócitos T, que é responsável pela sua boa imunidade. Então, a partir do momento que ele está ativado, ele começa a produzir esse linfócito e você fica com a imunidade melhorada. Ok? Essa é a técnica que eu queria ensinar, que você me perguntou. Tem outras Você estimula também, a glândula, com as batidas, você estimula a glândula a produzir. Caramba, que coisa interessante. Hein? Porque na criança e no adolescente, quando os médicos vão autopsiar, ela é bem grande. No adulto, ela é um pouco fechada. Por quê? Porque o adulto, ele tem preocupações, ele fica irritado, ele baixa, então ela vai atrofiando. Igual a nossa pineal, ela vai atrofiando. E quando você faz esse movimento, né, que a mão oca, ela vai lá no fundo do peito, ela ultrapassa o tórax, e ela vai tum, tum, tum. Tem que ser nesse ritmo, não pode ser tum, 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 tum. Não, é tum, 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 que é o ritmo do coração. Tum, 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 tum. Aí você estimula. Bacana. Eu espero ter valido. Nossa, a dica. Essa dica eu nunca tinha ouvido falar. De tudo quanto é coisa que eu já vi em vídeos e em palestras sobre práticas, né? Espiritualidade, eu não me lembro dessa dica, não. Eu já vi algumas práticas, na verdade, que alguns terapeutas ensinam né? Umas práticas de dar batidinhas e fazer comandos, né? Mais alguns pontos. Mas essa profundidade. Exato. Agora essa profundidade sobre essa glândula aí eu não tinha ouvido, não. Muito bacana. Agora uma dúvida que ficou. Ela é estimulada assim. Eu conheço, né, na verdade, mais de um terapeuta que atende, né, eu falei, né, nessa busca que eu tive de um pessoal, comecei a conhecer pessoas, coaches e terapeutas. Eu conheço mais de um que atende na distância, de fato. Agora o reiki, você citou o reiki, né? Reiki a gente sabe que está sendo já aceito, né, já é usado em consultórios, né? Já está sendo aceito mesmo pelo Ministério da Saúde como uma terapia válida também. No HC tem o reiki. Sim. Não entendi, desculpa. Já está sendo aceito pelo Ministério da Saúde como uma terapia válida para tratamentos? O reiki também? O reiki está sendo aceita como uma terapia complementar. Certo. Em alguns hospitais do SUS, já tem reikianos, terapeutas reikianos trabalhando já. Existem alguns órgãos da prefeitura, né? Aqui em Guaianazes mesmo tem um que chama Centro de Práticas Naturais. É da prefeitura. E lá é aplicado o reiki nas pessoas, presencialmente, agora não mais na quarentena, não está aplicando, mas lá é aplicado e é reconhecido pela prefeitura, pelos órgãos públicos da saúde. Entendeu? E assim, agora, aqui no espaço, a gente pode enviar via distância para quem precisar, tá bom, gente? É isso que eu ia perguntar. Isso que eu ia perguntar, na questão do atendimento à distância. Na questão do atendimento à distância do reiki, fica uma dúvida. Bem curioso, né, na verdade, porque o que acontece? A gente sabe que o reiki, ele não chega a ter toque, né, mas é a energia de uma pessoa para outra. Você está num canal, certo? De energia. Uhum. E como que funciona essa distância, já que geralmente é presencial, né, e uma distância quase mínima. Distância do quê? De 1 centímetro, máximo de distância da mão no corpo da pessoa. Eu mesmo faço reiki assim na aula. Eu aplico o reiki na aula. Esses detalhes já não... Mas como funciona a distância? Como que funciona? Tira essa dúvida, eu fiquei com essa dúvida. Como funciona o reiki à distância? Como que é isso? A distância, a gente inverte os símbolos. Quando a gente vai fazer presencial, a gente faz uma sequência de símbolos.
quando nós vamos fazer a distância, a gente faz com os... inverte os símbolos, e a gente precisa só de 2 coisas para ser bem eficaz o reiki. Se a pessoa está no hospital, a gente precisa saber o nome, o hospital e a data de nascimento. Se a pessoa não está hospitalizada, está em casa, pode ser o nome e a data de nascimento. Já está valendo, a gente envia o reiki para a pessoa. E a energia, porque assim, o universo ele não tem fronteiras. A fronteira é só na 3D. A nossa mente é 4G, é 4D, né? É 4ª dimensão. 4D. Sim. Então, no universo não tem fronteira. A energia vai, a energia não tem fronteira. Ela vai, penetra parede, porque é quântica, né? É átomo, né? Ela vai. A física quântica explica isso muito bem, como isso funciona. O Mikao Zu, ele já desceu de lá da montanha, já curando as pessoas e depois foi se disseminando, veio para o Ocidente, e aí se começou a aplicar à distância com muita boa aceitação e bons resultados. A gente nem sempre pode estar lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, para aplicar um reiki numa pessoa. A gente pode enviar com toda a intenção. Tem técnicas também para fazer com o reiki. O terapeuta que não consegue fazer com a mente e com a data de nascimento, tem outras técnicas também que a gente aplica também para mandar o reiki à distância e funciona muito bem. Bacana. Algumas pessoas acham que é bizarro falar desse negócio, né? Tem gente que acha, ainda hoje, tem gente que acha que é bizarro falar dessa questão de energia, né? De você poder emanar. Existe estudo, inclusive, que falam que aquele estímulo mental que a gente transmite para as pessoas, isso faz diferença. Tanto para a gente quanto para a pessoa. Isso é um pensamento que eu achei incrível, assim, que eu comecei a tomar até cuidado com quem pensa sobre as coisas, né? Eu acho que está cortando aqui a live. Liana, acho que você quase perdeu o sinal aí. Deu uma cortadinha aí. Não, você tá aqui, ó. Uma pessoa comentou, o reiki à distância funciona como a oração. Funciona assim mesmo. Boa. Realmente, funciona como a oração. Boa analogia. Exatamente. Mas assim, até hoje tem pessoas que acham bizarro falar que energia, ou até aquilo que você transmite para as pessoas em termos de sentimento, pensamento, faz diferença, né? Mas olhando com uma visão mais científica, sem nem falar de espiritualidade e religião, que nem precisa no fim das contas, porque, na minha opinião, o que separou a ciência do estudo científico da espiritualidade é o paradigma social que a gente convive hoje, porque na verdade a ciência ela só quer entender como as coisas funcionam. Isso não quer dizer que ela está negando que existe espiritualidade por trás, que existe uma mente, né, inteligente por trás de tudo, né, como pode dizer, uma mente superior, né? Napoleão Hill chama de inteligência superior, né? Inteligência infinita, que é Deus, né? A ciência, no meu olhar hoje, a ciência não quer provar a não existência dele, quer entender como as coisas funcionam. E é possível sim explicar detalhadamente como as coisas funcionam. Isso não quer dizer que não tem espiritualidade, que não tem uma mente poderosa, que não tem uma criação por trás. E hoje esse é o meu pensamento. Então, uma visão mais científica, dá para explicar assim. Se você for parar para pensar como o seu celular funciona, é bizarro, porque a gente já está acostumado. É bizarro. Você recebe um trilhão, uma enxurrada de informação no seu celular, tudo quanto é tipo, você não enxerga aquilo. Você não sabe nem de onde está vindo, o que está transmitindo. Né? Existem antenas de sistema que consegue transmitir e aproveita ondas eletromagnéticas, que foi descoberto graças a estudos de física quântica, que isso foi possível utilizar, né? E senão não teriam como usar isso hoje. Então ele trafega ali milhões de informações. E esse espectro eletromagnético está em todo lugar. A gente é bombardeado de frequências o tempo inteiro. Né? Não é só quando você está usando o celular. Todo tipo de frequência que você pode imaginar. O mundo espiritual ele faz parte, ele está nesse nível energético. Ele não é algo, nossa, bizarro, mistério, está em outra dimensão. Não, eu acredito que faz parte, está aqui. Ele é energia. O mundo espiritual é energia, ele faz parte, ele está aqui. E o pensamento humano, o sentimento, ele trafega nesse aspecto. Então ele transmite, ele é enviado, né? Você pode influenciar pessoas, inclusive. Né? Quando você chega num ambiente, por exemplo, que tem pessoas, né, quando já baixa ali aquele ânimo horrível, você sente isso. Né? Tem gente que é mais sensitivo e percebe. Uns comentários bacanas aí. Eu ver aqui. Olha lá, uns pelos outros podemos ser instrumentos para coisas incríveis ou ditos milagres. Somos energias materializadas. Posso te perguntar uma coisa? Pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta do lado quântico aí, que você falou.
o importante é ter pensamento positivo. O pensamento positivo em si, ele ajuda a pessoa a atravessar esse período de pandemia, ou a pessoa tem que sentir mesmo que ela está bem, que ela está... Ela tem que ficar, tipo assim, 24 horas. Não, eu tô bem. Ou ela tem que sentir, ela tem que vibrar isso. Porque tem pessoas que só ficam, tipo, abiloladas, né? Não tem nada, não sei o que. Mas não sente aquilo, não incorpora aquilo. Ao menor sinal de perigo, a pessoa já se desarma, ela já fica morrendo de medo. E eu vi falar que o sentimento é mais importante que o pensamento, é isso? Sim. É isso? É porque, na verdade que diz que realmente manifesta, alguns usam a linguagem de atração e outros dizem a linguagem de criação de realidade, né? Criação de realidade eu acho mais interessante. Usar esse termo. Na verdade, o que cria de fato a realidade ao seu redor é os sentimentos, né? As emoções, né? E os sentimentos. Mas, assim, ele só cria a realidade quando o que você pensa e sente está alinhado. Por exemplo, que nem você falou, você quer ter uma realidade boa, bacana, né? Você fica pensando positivo, vou ter muita saúde, vou ter não sei o quê, vou ter muitos amigos, mas no interior você não sente. Isso é verdade. Você está mentindo para você mesmo. Entendeu? Então não adianta, você não vai criar aquilo, porque você vai ficar pensando, e a realidade não vai se tornar aquilo. Mas eu acredito sim que o pensamento positivo é o primeiro passo, porque você tem que ter prática. Se eu for falar com qualquer coach que dá instrução sobre mudança de paradigma, ele vai falar a mesma coisa. É nisso que eu acredito. O pensamento positivo é o primeiro passo. Eu senti diferença na minha vida, porque eu acho que assim, com tudo que eu passei, sensação assim também de emoção negativa, se eu não tivesse praticando o mínimo de pensamento positivo, eu já sei lá onde eu estaria hoje. Então, o pensamento positivo é o primeiro passo, é a primeira prática. Você tem que praticar aquilo, é repetição do pensamento positivo, que vira um hábito. Quando começa a virar um hábito, você começa a transformar os sentimentos também. Entendeu? É como você jogar água limpa em cima de um balde de água suja. Você abre através de pingo, constantemente você vai limpando a água. Chega uma hora que está a água limpa. Então, o pensamento positivo é a prática que você tem que fazer. Entendeu? Tem várias práticas que você pode fazer. Se olhar no espelho e praticar palavras boas para você mesmo, começar, sei lá, praticar amor próprio, e tudo começa com pensamento positivo. Se você não começar com pensamento positivo, que é o mais simples, vamos dizer assim, o resto não vem do pensamento positivo, né? O pessoal fala que pensamento positivo é balela, mas assim, na verdade o que acontece? O cara ser um otimista bobão também não adianta nada. O louco que fica só, né, enganando ele mesmo, que ele pensa positivo e na verdade lá dentro tá cheio de problema. Isso não adianta. Só que o pensamento positivo, como eu estava comentando, é o primeiro passo, né? Ele tem que, na verdade, o pensamento positivo tem que estar aliado a práticas que funcionam, né? Prática de repetição, de autoafirmações. Todo treinador ele recomenda autoafirmações. Você aplicar a ferramenta certa de auto-repetição, por exemplo, aquelas orações quânticas também, que você já me passou algumas coisas, que são nada mais que autoafirmações. Aquilo ali tem que praticar sim, porque aquilo ali ele vai entrando no subconsciente sem você perceber. E aos poucos você vai mudando ações. Então aquilo faz parte da prática do pensamento positivo. Código de Isaías é muito bom. A meditação, mesmo que seja guiada, né? Aquela meditação da Louise Hay. Também. Tem uma meditação da Louise Hay que é de cura para você fazer à noite. Muito boa. Ela ajuda muito, assim, para pessoas que têm a mente agitada, que não consegue ficar sentado assim meditando. A meditação guiada é incrível, ela ajuda muito a pessoa a elevar a frequência. Como você falou, os mantras, o Ho'oponopono, porque nós temos 7 corpos, né? 7. Então, para tratar o corpo físico, a gente já sabe, é o médico, né? Tem que ir no médico, lá na saúde e tal, cuidar, fazer exame e tal. Médico. Cada um no seu quadrado. Aí, tratar o corpo energético, que é o nosso perispírito, né? É o reiki, radiestesia, terapias energéticas, né? Tratar o corpo emocional, que é o Ho'oponopono, a meditação, né? A oração quântica que você falou. Aí depois vem o corpo mental, que é onde a física quântica atua muito. Né? O corpo mental que é um dos corpos. A gente tem um corpo mental superior e o corpo mental inferior. E aí a física quântica entra muito nessa, porque você tem que estar... Aí você entra na frequência.
Os seus pensamentos, aquilo que você pensa, você atrai. Tem um cara no passado, no livro de Jó, na Bíblia, né? O cara, ele era perfeito, era quase o cara perfeito, né? Até Deus falou assim, nossa, Satã, você viu lá meu servo Jó? O cara é top. Ele falou, tira tudo que ele tem. Ele fazia tudo por medo. Ele orava, rezava, dava esmola, dava oferta pelos filhos, tudo por medo de perder tudo que ele tinha. Aí no final ele falou assim, tudo que eu temia, tudo que eu tinha medo, me aconteceu, me sobreveio. Então essa palavra de Jó, junto com a palavra do profeta João, mostra que o medo ele é uma frequência que traz consigo já uma penalidade. Ele já traz, é automático, assim, já traz a penalidade. Você sentiu medo, vive naquela frequência do medo. Eu já tive muito medo. E eu sofri na pele, assim. Eu contei hoje na live da tarde, né? Eu tinha medo de falar o que eu tinha medo. Olha que loucura. E eu senti na pele, eu fiquei muito mal, fiquei muito doente por conta do medo. E teve uma força dentro de mim que eu falei assim, não, eu vou escolher viver a minha missão. Eu tô aqui por um propósito. E uma das coisas que eleva muito o ser humano, na minha opinião, é descobrir a missão que ele tem. Porque cada um de nós tem uma missão coletiva, claro, mas a gente também tem uma missão espiritual, uma missão particular nossa. E quando a gente encontra essa missão e começa a fazer essa missão, nossa, dá alegria de levantar da cama, você tem motivação, você se sente útil, você quer saber, você quer fazer, e a depressão vai embora. Se eu venci, quem tá ouvindo a gente aí é ser humano como eu, vence também. Mas tem uma força dentro da gente que a gente não sabe explicar. A ciência não sabe explicar de onde vem essa força, e essa força vem do espírito. Porque essa carne aqui é só um veículo. E essa mente aqui é uma frequência, é uma sintonia. É por onde esse espírito se expressa. Mas esse espírito que está dentro é a força que nós temos. É um morador que tem dentro desse corpo aqui. Assim, quando vem aquela tristeza, vem aquela ameaça vir, eu já, corto na hora, falo assim, não, eu vou procurar outra coisa para fazer, vamos procurar alguma coisa aqui, porque é um exercício diário. É todo dia. Claro. É diário. Você não cair em depressão é um exercício diário. Porque é muito fácil cair. Começa com a escolha, né? Começa com a escolha, como você disse. Porque se a gente deixa se entregar, se manter. Se a gente se entregar, a gente vai só cavar um buraco cada vez mais fundo, né? Até se entregar geral. Então a gente tem uma luta forte, realmente, e escolher, né? Eu mesmo tive minhas lutas aqui e eu escolhi não ficar nesse buraco. De fato, tem as recaídas, você sabe como eu, mas eu escolhi me conectar com o maior número de pessoas possível que possam me ajudar. E até de um tempo para cá eu comecei a me expressar mais. É que nem tem uma amiga minha que é coach também, a Shane Vitória, a esposa do Everton, lá da empresa. Não vou falar o nome da empresa, não é o caso. Uma pessoa sensacional também, sabe? Eles dois me ajudaram, plantaram sementes também. Beijo pros dois, acho que eles não estão aqui, mas enfim, me ajudaram também. Então, assim, eu escolhi me conectar com essas pessoas. E é interessante quando você percebe que realmente Deus, o universo, ele ouve a sua escolha. Eu escolhi e ele tem trazido pessoas bacanas para se conectar comigo, né, de todas as formas possíveis, e tem me ajudado, né, nessa formação. Pessoas como você, pessoas como o Simon, que acabou de entrar aí, camarada também, coach de lá de Santa Catarina. Eu estou me conectando com pessoas assim que todas essas pessoas plantam uma sementinha que vai te ajudar de alguma forma. Então, é uma escolha. Quando você escolhe, o universo te ouve, ele começa a te levar para algum caminho, sabe? Tem que fazer escolhas muitas vezes difíceis, mas muda. Se você escolher, não sai do lugar. E das caras, como eu tô fazendo aqui, isso aqui era difícil de fazer um tempo atrás, né? Mas a força vem de dentro. Desafio. Sim, a força vem do espírito. Muda tudo. Exatamente. E a gente tem, assim, você falou. Agora tem uma coisa muito importante pra gente falar aí do espírito. Né? A gente falou dos corpos, a gente falou da energia, né? A gente falou do espírito. Eu tô falando alto porque eu acho porque você tá falando tão baixinho. Será que eu tô falando muito alto? É meu fone, eu acho que é meu fone, mas você tá conseguindo ouvir? Melhorou. Tá claro, pelo menos? Vou colocar o fone aqui perto. Você tá falando baixinho, eu tô quase gritando. Eu tô tentando falar. Não, tá bom, seu áudio tá perfeito. Tá bom, né? Seu áudio tá perfeito. Então, tá ótimo.
A gente falou da energia, a gente falou do corpo físico, a gente falou do corpo emocional, mental. Só que o espírito é outra vibe, é outra coisa. O espírito, ele só se conecta com Deus quando ele se volta para a oração e ele acredita que existe uma mente maior. Eu vejo Deus assim, na minha visão, né? A gente tem um corpo da gente e tem uma cabeça, tem um cérebro aqui dentro. Para a gente fazer isso aqui, para a gente se mexer e tal, né? Ter a nossa coordenação motora, né? A nossa coordenação motora, a gente tem que estar ligado ao cérebro, né? E a conexão com o cérebro é a nossa coluna vertebral. Se a nossa coluna vertebral se desconectar do cérebro, o corpo não faz mais nada. Assim somos nós. A gente precisa estar conectado com Deus de alguma maneira, mesmo que seja através da oração, mesmo que seja através da meditação, da contemplação, que é outra técnica espiritual. A contemplação, ela é tão importante quanto a meditação. Você contemplar, você está marcar uma live para falar sobre isso, que essa eu também não conheço. Exatamente. Não com profundidade. Vamos marcar uma para falar sobre isso. Sim. Mas assim, eu vou falar só de uma, para não complicar. É a que eu mais pratico e a que me mantém de pé. Eu tenho uma prática que eu pratico desde criança. Isso eu aprendi com a minha mãe. Eu posso estudar o que for, gente. Eu posso estudar física quântica, reiki, terapia, mas eu nunca vou deixar de orar. Porque é a oração que me mantém de pé. E eu oro assim mesmo, como aquelas senhorinhas da igreja católica faz, como aquelas pessoas da roça fazem, as irmãs da igreja evangélica fazem. Eu dobro meu joelho e ali eu me desconecto. Eu desligo o celular, eu fecho a porta, ali é meu momento com o Criador. E eu tenho certeza que Ele está me ouvindo. Eu dobro o joelho e falo com Deus aquilo que eu necessito falar. E aí vem aquela força. Qual é o sinal de que a nossa oração foi ouvida? A paz. Quando você levanta da oração, vem uma paz que invade o teu coração. E aí vem a força. Junto com essa paz vem uma força que você não sabe de onde vem. Paulo de Tarso, ele falou que essa paz é uma paz que excede a todo entendimento humano. Ele chama de paz que excede a todo entendimento humano. O mundo está caindo ao seu redor. Mas ali dentro você está em paz. Então hoje tem várias maneiras de orar. Tem a oração quântica, tem o código de Isaías, tem a oração da afirmação, tem vários tipos de oração. Mas eu nunca deixo de fazer a minha oração particular. Sabe? Aquela que você fala do que está dentro do seu coração para Deus. Aquilo que você precisa falar de um filho para um pai. Como se teu pai estivesse ali na frente e você falasse: pai, está acontecendo isso comigo. Você tem a solução, o que você pode fazer? Existem duas maneiras de pedir. Quando Jesus ele falou assim: pedir e dar-se-vos-á, ele não está pedindo, ele não está falando para você pedir assim: meu Deus, me dá, pelo amor de Deus. Porque isso você vai atrair mais do mesmo. Você vai atrair aquela carência que você está expressando. Há uma diferença entre você mendigar, pedir como se fosse pedindo com medo de receber, né? Em outras palavras. Isso é pedindo com medo de não receber, né? Ou pedindo assim. Então entra na oração, tipo, você acreditar. Você... Sabe aquele pedido implorando? É diferente de um pedido quando você chama um garçom, por exemplo. Você chama o garçom e fala assim: por favor, traz um prato assim, assim, boa assim pra mim. É certeza que ele vai vir, né? Você está no controle, né, daquele pedido. Você está pedindo, mas você está no controle. Você vai pedir alguma coisa na pizzaria. Você está no controle. Agora, se você estiver pedindo, implorando, você vai atrair mais daquela carência. Que aí entra a física quântica, que eu não sei falar muito, você domina. Mas é mais ou menos isso. É o pedir com a certeza de que você é filho e que você tem esse direito. E aí vem. Jesus falou assim: pedir e dar-se-vos-á. É isso que acontece comigo. É a força que eu encontro para viver. E é essa força que eu queria compartilhar nessa live. Se conectar com Deus, orar, meditar.
Eu não sei falar de outra coisa. Eu sei que eu posso estar brega aqui falando de oração, mas é o que eu sei fazer. É melhor se a gente ser verdadeiro. Então, mas aí cai naquela questão que eu falei, né? Quando a gente começa a falar de oração, o pessoal, as pessoas que não são cristãs ou de repente não são praticantes, começam a olhar com a visão religiosa, aí que estraga o negócio. E a oração faz parte da vida. A oração sem cessar, que a Bíblia fala, você está constantemente conectando somente suas emoções com coisas boas. É isso. Com Deus. Entendeu? Isso já é uma oração, já é uma maneira, isso já agrada a Deus, né? Então, e afasta os problemas também, afasta os males. Então, oração é isso também. Não precisa jogar pro viés religioso sempre, entendeu? Até porque eu vejo assim, Deus está em todo lugar. Deus não é religião. Jesus não tinha qual que era a religião de Jesus, por exemplo. Então, é verdade. Qual que era a religião de Jesus? Será que responde aí? O amor. Entendeu? O amor. Então a necessidade de orar não é que você está ligado com a religião, é você reservar um momento para aquilo, para você se conectar e reconectar com Deus, na verdade, porque se a gente se conectar com ele 100%, a gente não vai para lugar nenhum, porque ele está o tempo inteiro. Querendo ou não, a gente está conectado com ele de alguma forma, só que a oração é o reconectar, né? Você dá aquele tempo para ele, né? Para ouvir a voz dele, né? Para conversar com ele, para mostrar para ele o que você realmente quer, que essa parte é interessante também. É mostrar o que realmente você quer. Meu Deus. As pessoas acham a gente pode fazer uma live. Faça de mim o que você deseja e pronto, espera acontecer qualquer coisa. Mas eu imagino Deus pensando, cara, nem você sabe o que você quer. Você quer qualquer coisa? Vou te dar qualquer coisa que está valendo, é isso? Não, escolha alguma coisa. O que você quer, né? Então, isso aí também tem a ver com o que a gente está falando, né? Escolha ser mais forte que esse problema, né? Escolha usar sua fé de maneira real, né? Se você acredita, você tem que sobressair, você tem que ser forte de verdade, provar que você tem força e ter certeza que você é imune a esse problema. Eu dou um exemplo do meu pai que fez cirurgia há pouco tempo, aí tem fazendo uns 4 meses, né, que ele fez cirurgia do coração, e boa parte da família estava extremamente apreensiva, com medo do meu pai partir dessa para outra. Eu lembro. Eu estava com tanta certeza que meu pai... Eu estava tranquilo, eu estava com tanta certeza que meu pai ia sair dessa, que eu nem parava de pensar no assunto. A única coisa que eu fiz, né, o mais extremo que eu fiz foi pegar... Eu faço parte de um grupo, eu já te falei de uns grupos no WhatsApp sobre física quântica, pessoal que fala bastante sobre espiritualidade. Eu dei o nome do meu pai, pessoal. Ajudem em oração aqui, meu pai está entrando em de cirurgia. E vibrem energia boa aí, cada um do seu jeito, não importa, eu vou fazer minhas orações do meu jeito, mas estava tranquilo, com tanta certeza. Meu pai teve uma recuperação incrível, assim, que não dá para explicar. A recuperação que meu pai teve. Sei. Meu pai... Então, eu compartilhei com você, em menos de um mês ele já estava em casa, andando pra lá pra cá, e estava parecendo um Frankenstein, que ele cortou o peito inteiro e a perna, porque naquela cirurgia de ponta de safena, né, que eu nem sabia como funcionava, coisa bizarra, que tirar parte das veias aqui da perna e injetar no coração, sem explicar como funciona isso, é bizarro, né? E o vizinho da frente morreu, né? Na mesma cirurgia, na mesma época, foi embora, meu pai tá aqui. Detalhe, o vizinho estava no hospital de servidor público. Meu pai estava pelo SUS. E esse é o detalhe. Nossa. Pelo SUS. Meu pai pelo SUS foi atendido no melhor hospital do estado de São Paulo, do SUS, que é o Dante Passanelli, fazendo propaganda aqui. Mas enfim, atendimento de primeiro mundo ali. Meu pai disse que ficou impressionado onde ele foi parar. E ele pelo SUS, acredita nisso? Coisa incrível. E o vizinho, o hospital de servidor público, acabou partindo dessa para uma outra melhor, né? Esperamos mais. Mas assim, realmente, eu tava tranquilaço, do jeito que eu tô aqui agora também, sabe? Mesmo diante dessa loucura toda aí, né, da pandemia e tudo mais, independente da pessoa estar com medo ou não, aí você é responsável de novo, né, batendo essa matéria de novo aí, e ajudar e cuidar de quem você ama. É isso aí, tinha mais coisa que eu queria falar, mas é muita coisa. Coloca o pano com cândida na porta, cloro, né? Porque passa o pé e já morre na hora. Se trouxer vírus da rua, já morre na hora ali. Eu vou querer, né? Antes de tirar o print aqui, para finalizar, eu queria agradecer, né, você por essa primeira live do canal, do meio do seu, né, do canal não, né, do perfil aqui, mas com certeza vai pro canal. Vou tentar extrair o vídeo de algum jeito aqui, montar ele para colocar no YouTube lá. Mas agradeço de coração a sua participação, tomando seu tempo aí, né. Sei que você compartilhou seus conhecimentos, tenho certeza que as pessoas que ficaram aqui com a gente já apontou uma sementinha, já teve transformação, tenho certeza absoluta. Esse vídeo vai ficar disponível aqui durante um tempo, vou ver se eu extraio ele também para compartilhar com você aí. E agradeço de coração. E a gente marca outras, né, Clara? Essa é só a primeira. Tá bom. Essa é só a primeira, a gente vai marcar para falar sobre essa coisa. Eu aprendi bastante também. A gente sempre aprende, né?
Eu agradeço a todo mundo tudo bem, que Dani? entrou aí. Tchau, uma amiga aqui, família que eu não falo com ela. Fica com Deus. Vamos tirar um print, calma. Não sai agora não. Não sai não. Não sai não, fica aí. Ah, tá. Tá bom. Vou tirar um print aqui. Peraí, calma aí. Vai. Passou isso aí. Oi. É isso aí. Tá bom. Pessoal, quem tá aí com a gente aí, a gente tá finalizando, mas a live vai ficar aí.